Toda derrota da extrema-direita é uma vitória da humanidade. Vinganção, Felipe. Patrocínio Perfumes Bolsonaro não dá cheiro e ainda sai caro. Que caro do ovo passando na sua rua. A conversa aqui é boa, mas o preço vai na lua. Rema Editorial. Saudações ursalinas. Nosso podcast tarda, mas não falha. Ou falha, mas tarda. Mas, enfim, pouco importa a hora. O importante é que saiu. Estamos tentando fazer um formato menor, mas o Brasil não para, o mundo não para. E aí vem essas situações. Como, por exemplo, já tínhamos praticamente fechado o podcast. E aí me sai a condenação do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E é que interessante é o que vem a partir daí. Essa frase que foi colocada no início também tem uma outra questão, que toda vitória da extrema-direita é uma derrota para a humanidade. E isso fica claro especialmente após o período nazi-fascista, que também foi acabado de maneira um tanto quanto complicada, mas que deixou seus filhotes aí espalhados pelos esgotos da humanidade, como se fossem vírus que ficaram inoculados e que de repente voltaram aí com uma força maior do que o esperado nesse período. Não sei se a gente vai ter ciclos em determinados períodos, de repente em 2120 a gente ter um novo ciclo de extrema-direita, mas é algo que a gente vai ter que fazer um processo educativo e que não vai poder contar com o apoio estadunidense, visto que lá a gente está tendo essa recrudescência aí como sendo o foco estimulador desse movimento abjeto e que também conta com uma adesão muito forte de setores religiosos que tem bastante alcance justamente por conta do alcance que os Estados Unidos alcançou, especialmente na América Latina. Em outros lugares, podemos pensar em outros movimentos que teríamos que precisar e pesquisar localmente. Mas a grande preocupação é como a galera da extrema-direita, completamente bitolada e que segue cegamente aquilo que é falado por suas lideranças, a maneira como essa derrota certamente será adaptada como uma vitória, pois tudo que é de ruim, eticamente falando, esse grupo coloca como sendo positivo. O melhor exemplo é o nosso grande, querido, amado e idolatrado Salve Salve Inominável, só que não, que está ainda constando como sendo o grande bastião da moral e dos bons costumes, não sabendo ligar lé com cré, tendo 3 esposas vivas. Só não, se ele pudesse, de repente estaria com as 3 ao mesmo tempo para mostrar que é machão e que corre toda vez que tem algum problema envolva a sua segurança. Primeira atitude quando é questionado é ir parar no hospital com algum problema no intestino e fora outras situações envolvendo a própria família. Quando a gente pega o caso em questão, ele certamente quer demonstrar que é machão por conta de ter ficado com uma atriz pornô traindo a sua esposa. Pelo que eu vi hoje, na verdade nem era uma, mas 2. E o grande problema foi que a ação nem envolve a traição, mas a operação envolvendo o fisco. Ou seja, enganar o fisco é um pecado, enganar a esposa não, diante da justiça estadunidense. E aí a gente entra em outros aspectos delicados, porque, por exemplo, a questão da honestidade ficou inabalável até o momento em que mexeu com os bolsos de algumas pessoas. Matar pessoas aqui, como morreram mais de 700 mil, pouco importa, tranquilo, normal, afinal todo mundo morre, mas mostrou que é desonesto em termos de finanças, parece que mexeu com os brilhos de algumas pessoas. E o grande problema é que, como a gente vai ver no Podflix, etc.,
a gente vai ter aí uma grande questão, um grande questionamento com relação a essa extrema-direita e as suas vitórias nos últimos tempos. Como será essa absorção? Não se sabe, especialmente em território estadunidense, em que a eleição desse indivíduo é crucial para a manutenção do poderio e da extensão da extrema-direita no resto do mundo. Só que nós temos um detalhe, que o outro lado também não é flor que se cheire. Então, esperamos certamente o pior dessa eleição nos Estados Unidos. Está no ar o Som Felipe 4 e espero que aproveites muito bem. Desde já peço que curta, compartilhe, comente para inimigos, para inimigas, para todo mundo que achar que seja bom escutar as palavras aqui deste mero professor de língua portuguesa de 2 escolas de campo. Podflix Green Tubecast. Esta semana a gente teve uma grande situação preocupante e que pode sim levar ao nosso governo brasileiro atual a mudar de perspectiva de trabalho, de lidar com o Congresso na atual conjuntura. Os analistas que eu acompanho não creem numa mudança efetiva, mas essas últimas derrotas, especialmente se tratando de temas que as pessoas costumam falar, já chamar de pauta de costumes, e que o Mauro Lopes corretamente colocou que quando se chama de pauta de costumes os temas em questão, se diminui algo que se trata de direitos humanos. E a extrema-direita é radicalmente contra os direitos humanos porque simplesmente consideram que nem todos os seres humanos seriam humanos. Daí, quando eles trabalham com a ideia de que direitos humanos seriam para humanos direitos, o que seria para os humanos esquerdos como eu, que independentemente da minha postura, a minha ideologia política é diferente dessa, podemos dizer aqui, essa corja que só sabe sugar a vida de trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadores em geral e que não tem outra noção da vida a não ser ficar em locais de luxo, sempre sugando. Não tenho como compactuar com esse tipo de criatura ou sei lá que definição a gente pode dar para esse tipo de gente. Como uma pessoa esperançosa de um mundo melhor, eu espero que realmente haja uma mudança nessa relação para que os direitos humanos finalmente entrem em pauta e sejam prioridade, como me pareceu que era nos primeiros governos e como a gente costuma falar. É por isso que a gente fez o L. Infelizmente, com um Congresso que tem uma tendência maior à extrema-direita e com uma população que tem sido contaminada com esses ideais, essa guerra cultural, digamos assim, ou essa maneira que o Gilberto Carvalho há muitos anos, numa conversa com algum jornalista colocou, essa disputa ideológica ainda está muito longe de haver uma mudança. E isso não é fácil porque nós não temos os mesmos instrumentos. E nesses quase 10 anos em que estas pessoas ficaram afastadas do governo, houve esse crescimento exponencial do acesso à internet, também com apoio do próprio PT enquanto esteve no governo, mas que infelizmente está muito dominada pela extrema-direita, especialmente pelo esgoto, que é onde é muito difícil de detectar, a ponto de quase diariamente a gente ter de desmentir uma coisa. E uma das coisas que pelo menos, que eu tenho visto aparecer nos últimos tempos é um deboche tremendo por parte das pessoas de esquerda de colocarem realmente fakes para o pessoal de direita. Mas eu não sei se essas colocadas, que já são colocadas claramente como coisas mentirosas, se tem tido a repercussão que deveria ter na bolha em que essas pessoas estão, que mentem diuturnamente com um único objetivo,
de assumir o controle do Estado para continuar acumulando ainda mais capital, pois esse é o objetivo de toda essa corja. Eu vou utilizar esse termo sim, porque não tem outra definição para dar, a não ser uma coisa mais pesada que eu sinto com relação a esse grupo. Outro destaque que eu gostaria de fazer diz respeito à vida dos trabalhadores. É algo que não se costuma abordar, ou pelo menos eu acho que a nossa grande mídia não costuma trazer de maneira adequada, e que na Carta Capital ganhou um espaço interessante, que é uma pesquisa divulgada pela VR, Empresa de Benefícios. Eu acho que é a Vale Refeição, mas aqui a Carta Capital não divulga, mas ela coloca aqui uma das questões importantes, que é uma pesquisa sobre saúde alimentar, financeira e mental do grupo de trabalhadores brasileiros. Ela apontou que 32% dos entrevistados consideram mudar de emprego. Dentre eles, a insatisfação com o salário, 51%, falta de oportunidade de crescimento, 44%, desejo de mudança, 38%, e o descontentamento com os benefícios oferecidos, 32%. Confesso que eu me enquadro nos 4. A não ser o desejo de mudança, que realmente eu não gostaria de mudar dos meus trabalhos em que eu estou. Mas se pudesse ter um salário melhor, ter uma oportunidade também de melhorar dos benefícios, já que em um deles eu estou há 8 anos sem nenhuma forma de reajuste, então é uma das coisas que me fariam pensar em mudança de trabalho. Sobre o modelo, continua a pesquisa, 82% exercem funções presencialmente, enquanto 18% trabalham em regimes à distância, que nós chamamos aqui de home office. E esse trabalho remoto é mais comum entre profissionais das classes A e B, cerca de 28%. Em 2022, 78% trabalhava presencialmente e 22% em home office. Aqui é interessante porque me parece que foi um pouco do resquício da pandemia, algo que o texto não esclarece, mas é algo que ajuda a gente a imaginar, entender por que houve essa mudança aí de cerca de 4%. Em relação à saúde mental, 74% expressaram preocupação com a saúde em geral, mas 66% especificamente sobre saúde mental. Dessas pessoas entrevistadas, 67% enfrentaram desafios mentais e emocionais, 43% relataram estresse ou burnout, que é aquele esgotamento total a ponto de a pessoa não conseguir trabalhar de forma nenhuma, 35% lidaram com ansiedade, pânico ou depressão e 38% temem perder o emprego. Entre as mulheres, 47% enfrentaram crise de ansiedade, pânico ou depressão e dentre elas metade sofreu estresse ou burnout nos últimos 12 meses. E a maioria das empresas não oferece benefícios para o cuidado com a saúde mental, com 32% apenas tendo acesso a palestras sobre o tema. Programas de apoio psicológico e reembolso para terapia são oferecidos por 30% das empresas, mais comuns entre as classes sociais mais altas, 37%. E apenas 36% dos trabalhadores são incentivados a praticar atividades físicas. É interessante observar essa pesquisa no sentido não somente de ter uma abordagem específica sobre mulheres por conta de toda a opressão feminina que existe na sociedade. Aqui não há nenhum destaque a princípio sobre etnias e sobre a questão de sexualidade, mas é importante a gente avaliar que somente as classes mais altas costumam dar uma orientação importante para a saúde mental. Se você é um trabalhador braçal, simplesmente ou você está numa situação em que não tem outro jeito, tem que trabalhar, ou simplesmente não vai trabalhar e perde dinheiro. Até porque muitas vezes essas relações são muito mais precárias, visto aí essa polêmica que tem sido colocada nas redes sobre a questão dos trabalhadores de aplicativo, e cuja polêmica tem levado também a situações bizarras, de pessoas questionando se esses direitos
vão atrapalhar os empregos. Quem está acompanhando aí sabe de toda essa também polêmica absurda com relação à desoneração das folhas, que não trouxeram um benefício para os trabalhadores. Muito pelo contrário, além de a exploração ter continuado, nesse período que se seguiu após o golpe de 2016, tem sido de total arroxo contra os trabalhadores. E nós todos nos incluímos nisso, especialmente aí pessoas que estão seja no serviço privado ou seja no serviço público. Curiosamente, também foi o período em que cresceu o número de bilionários. Há que se analisar isso. Muitas vezes não se coloca uma coisa como relacionada à outra, mas isso está muito bem relacionado, porque o poder financeiro concentrado na mão de poucos não é algo positivo para lugar nenhum do mundo. Muito pelo contrário, isso é o sintoma de um capitalismo doentio, selvagem, cruel e a ponto de simplesmente não se ter nada positivo para a grande maioria das pessoas. Nunca devemos nos esquecer que o período teve a fila do osso, a ponto de termos no mercado recados dizendo que osso não era dado, era vendido. Então isso mostra a crueldade do capitalismo com relação aos seres humanos. E é algo que a gente tem visto aí pipocando em alguns locais relativo nas redes sociais, relativo ao Rio Grande do Sul, principalmente. Com relação a finanças e consumo, 78% respondendo que têm alguma dívida, e eu me incluo nessa. 29% estão com pagamentos atrasados há mais de 30 dias, na qual também me incluo. 43% as dívidas comprometem 50% ou mais da renda total, também me incluo nessa. Cerca de 49% são os únicos responsáveis pelas contas domésticas, enquanto 47% dividem essa responsabilidade. Interessante aqui que é algo bastante próximo, quase como se a gente pudesse falar um empate técnico, que a gente tem aí uma diferença de 2% entre aqueles que têm uma total responsabilidade pelas contas domésticas e outros que dividem essa responsabilidade. 4 entre cada 10 trabalhadores têm dificuldades para entender assuntos financeiros e quase metade, cerca de 48%, já adquiriu dívidas por compras impulsivas. Aproximadamente 53% fizeram empréstimos e 32% ainda pretendem fazer, principalmente para emergências financeiras, 41%, e pagamentos de dívidas, 39%. Esse é um dos pontos importantes que a gente tem que analisar no lado do capitalismo. Quando você faz uma dívida para pagar outra dívida, que é algo que é incentivado inclusive por bancos, a gente mostra outra questão delicada, que é mais do que a insensibilidade e as cabeças de planilha, é a capacidade que existe de você piorar ainda mais a situação de quem está já de uma maneira precária. Porque a pessoa que é proletária, que ela não vive de renda, ela vive do salário, ela só tem o próprio salário como real benefício. Mesmo os bens adquiridos com esses salários, muitas vezes, por exemplo, se uma pessoa tem rica, como aquele juiz que tem 60 imóveis, um imóvel que ele venda não fará muita diferença. Mas a pessoa que é proletária, salário, e muitas vezes salário atrasado, defasado, ela só tem aquele bem. E como, pelo menos aqui no Brasil, ainda não existe a hipoteca, muito provavelmente isso serviria para você criar mais um empréstimo, com risco provavelmente de haver alguma dificuldade de pagamento, porque emergências acontecem. Uma pessoa fica doente, a outra perde emprego, tem que ajudar, e muitas coisas acabam sendo atrapalhadas com relação a isso também na vida da pessoa que trabalha. Com relação a hábitos de compra, divide-se igualmente entre lojas físicas e online, ou seja, aí então não é uma coisa que a princípio teria muito problema. Entre as classes A e B, os meios de pagamento mais usados são cartões de crédito e débito, 33% cada. Nas classes D e E, Pix, 46% e dinheiro, 23% são os mais usados. Isso é interessante também porque a gente tem uma mudança
de prática financeira, com o Pix também dominando, enquanto o dinheiro realmente vem diminuindo. Já com relação aos hábitos alimentares, os gastos com alimentação representam menos da metade das despesas dos trabalhadores, 58%. Entre mulheres e pessoas com filhos, esse percentual sobe para 61%. É interessante que esse aumento aí, mas não é muito diferente em relação aos anteriores. Nas classes D e E, 75% comprometem metade ou mais da renda com a alimentação. Interessante analisar também por classe social isso, por conta também da abrangência que tem essas classes com relação à questão financeira. A importância de oferecer benefícios para a alimentação é ressaltada, com 74% dos entrevistados recebendo vale alimentação. Dos que recebem benefícios, 62% compartilham com a família, e isso é um dos pontos, sendo 61% vale alimentação e 49% vale refeição. Diga-se de passagem que, em termos de funcionalismo público, boa parte não recebe, e outros que eu acompanho recebem cesta básica, o que também é algo delicado, porque, especialmente eu que tenho uma alimentação que tem mais restrições, a cesta básica nem sempre é a mais adequada. Para a empresa parece que é interessante, por conta até mesmo de controlar a alimentação do trabalhador, mas é algo também que precisa ser mais bem analisado para a gente entender de que forma essa alimentação acaba também alterando, até mesmo atrapalhando a vida da pessoa que trabalha. A maioria, 61%, leva marmita para o trabalho, na qual também eu me incluo, com esse número subindo para 67% nas classes D e E. Apenas 16% comem em restaurantes, enquanto 25% das classes A e B preferem essa opção. Infelizmente, aqui não traz um histórico, porque isso seria interessante até para a gente analisar a questão até de ter um aumento, uma diminuição de restaurantes que funcionam com esse objetivo, porque restaurantes noturnos, a princípio, não tem essa função de, pelo menos, não é aquela coisa mais visível, de ter pessoas que trabalham, que saem para almoçar e voltam para os seus respectivos estabelecimentos. Continuando aqui, 16% os demais utilizam refeitórios das empresas, cerca de 12%, ou entregas, 7%, que aí certamente seriam essas pessoas que trabalham com aplicativos. Essa questão de ver a vida do trabalhador, da trabalhadora, do trabalhador, é algo importante para a gente analisar como nós somos realmente, de que forma ou o que precisa ser atacado por parte das pessoas que trabalham, e todas as outras políticas que envolvem a vida das pessoas em geral. É algo que a gente precisa realmente ter muito cuidado, ter muito critério para não ficarmos aí muito presos a ideias que não são importantes, que a gente precisa realmente analisar com calma. O que o governo, a partir daí, por exemplo, poderia fazer com essa pesquisa? E o que as empresas em geral também poderiam fazer? E falando de mundo capitalista, indo para um outro ponto interessante, eu acho muito interessante também como a nossa mídia faz abordagens delicadas com relação à China. E a Folha de São Paulo, no dia 28 de maio, trouxe uma reportagem falando sobre, tendo por título, "Contas de influenciadores de luxo desaparecem das redes sociais chinesas". Nos últimos anos, o governo chinês tem tentado controlar celebridades nas redes sociais por ostentação ou vulgaridade. Algo que, se a gente for pensar no nosso país, pululam. Chega a ser algo
terrivelmente explícito quando a gente olha em qualquer rede social. Mas interessante é que já começam colocando assim: a censura das redes sociais chinesas bloqueou vários influenciadores que mostravam estilos de vida luxuosos em seus perfis, após autoridades anunciarem o início de uma campanha contra a exibição da riqueza na internet. É interessante se essa informação estiver correta, porque, no geral, essas informações, quando são divulgadas no Brasil, passam por um filtro de uma CNN, passam por um filtro de uma Agent Press, passam por um filtro de uma Reuters e, no geral, não tem a voz direta da China. Então a gente não tem, muitas vezes, passa por um filtro ideológico, e esse filtro ideológico geralmente tem uma conexão muito forte com o Estado profundo dos Estados Unidos, que é radicalmente contrária a qualquer país que não se submeta às suas orientações político-ideológicas. E nisso a gente tem uma dificuldade grande para lidar com o que seria verdade, o que seria exagero ou uma deslavada mentira com relação a isso. Mas se isso tem uma razão de ser, que é algo muito importante, a gente para pensar até mesmo na saúde mental envolvida. Não é de hoje que circulam informações de como as redes sociais afetam a vida de pessoas, especialmente os grandes usuários, de pessoas que circulam trazendo uma vida de extremo luxo, que muitas vezes não são as próprias pessoas que recebem têm esse dinheiro todo. Até pouco tempo atrás ficou um caso famoso de uma pessoa que fingia estar no navio do Neymar, quando a rigor ele não estava. Então é uma forma também de você ostentar aquilo que você não é. Os sorrisos falsos e tudo mais, e que, a bem da verdade, são formas de você esconder o que você realmente sente. E é interessante que, se você olhar pelas minhas redes sociais, dificilmente você vai saber o que eu passo no meu dia a dia, exatamente porque não é o meu objetivo. Além de eu trabalhar muito, é uma outra situação envolvida. Há pessoas que realmente trabalham com isso nas redes sociais, são bancadas com patrocínios e que têm um compromisso para expor determinadas coisas. E isso se chama capitalismo. Ainda que haja elementos capitalistas na economia chinesa, uma das questões que me parecem ser a preocupação do governo é tentar diminuir cada vez mais esses aspectos, especialmente pelo fato de, em 70 anos, com todas as dificuldades e com todas as imposições à população, finalmente houve o fim da fome na China. Algo que a nossa mídia se cala, algo que a nossa mídia não estuda. Como parece que todas as coisas positivas de qualquer país, quando pode, só divulgam quando é de interesse comercial. Acabar com a fome não é interesse do nosso mundo capitalista. Pelo contrário, se puder torná-la pandêmica, ela o fará. E por fim, algo que também envolve um dos países perseguidos pelos Estados Unidos, e que, quando eu escutei, eu já sou uma das pessoas muito preocupadas quando vem uma notícia desse país, é a Coreia do Norte, ou Coreia Popular. A Coreia Popular está causando um certo impacto por estar enviando balões com fezes e lixo para a Coreia do Sul. Isso, no início, quando eu falei, não, tem alguma coisa errada nessa história. Porque, geralmente, quando vem alguma coisa da Coreia Popular, no geral, vem da Radio Free Asia, que é a detentora de todas as histórias bizarras possíveis e imagináveis, sempre para prejudicar a imagem de um país que tem o seu bloqueio, é sancionado de todas as maneiras e que vem tentando de todas as formas lutar para sobreviver ante toda essa situação delicada. E é interessante que na Sputnik saiu uma outra versão. É importante que a gente não vou falar nada
da nossa mídia ocidental, que sempre olha isso com maus olhos, mas ela colocou o seguinte, que a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, a Kim Yo-jong, pediu a Seul que respeite esse direito, como sendo uma forma de manifestação da liberdade de expressão. Ela lembrou que a República da Coreia, o envio de folhetos políticos à Coreia do Norte é considerado uma liberdade de expressão de opiniões, enquanto o envio de lixo da República Norte-Coreana em balões é uma violação de direito internacional. E num perfil que eu sigo no X, antigo Twitter, engraçado falar isso porque a gente sabe das questões envolvidas nessas situações, chamado KPR, K-Pop pela reunificação da Coreia, veio trazendo o porquê dessas situações. E o que eles dizem é o seguinte: não é de hoje que a Coreia Popular vai recebendo balões com propaganda sul-coreana no território. Lembrando que desde os anos 1950 é que há essa divisão e essa dificuldade de relacionamento entre as duas Coreias. E esses materiais incluíam pornografia, propaganda anticomunista e outros materiais referentes à cultura capitalista sul-coreana não tão amigáveis. Então, o Kim Yo-jong, que é responsável pelo departamento, que eu comentei aqui, colocou o seguinte: tentamos algo que eles sempre fizeram, não consigo entender como eles estão fazendo barulho como se tivessem sido atingidos por uma chuva de balas. E complementou: duvido que aqueles que pudessem ver os balões voando para o sul sem avistar os balões voando para o norte. A liberdade de expressão e a lei internacional são definidas de acordo com a direção em que os balões voam. E aí o K-Pop pela reunificação disse o seguinte: dai a César o que é de César. Nesse caso, dê aos lacaios do imperialismo o que é de direito. Lixo para cá, lixo para lá. Eu acho que é o que a gente precisa fazer com a nossa extrema-direita também. Um último caso a ser acrescentado aqui é uma notícia que chegou já na sexta-feira, dia 31. No site Cafezinho, China descobre a cura para o diabetes. Segundo o que diz aqui a notícia, cientistas em Xangai alcançaram um avanço histórico depois de eliminarem com sucesso o diabetes tipo 2 de um paciente de longa duração através de um tratamento pioneiro de terapia celular. Foi um paciente de 59 anos que recebeu um transplante de células pancreáticas derivadas de suas próprias células-tronco em 2021. Ele agora é independente da insulina, ou melhor dizendo, da insulina. Isso foi publicado numa, não sei se é uma publicação, porque aqui não diz, chamado Cell Discovery, em 30 de abril, e ocorre após mais de uma década de pesquisas no Hospital Shaizhen, em Xangai. Esperamos que não somente a imprensa divulgue, como também traga todas essas questões que muitas vezes são escondidas exatamente por questões ideológicas. Há muita coisa que mesmo na imprensa de esquerda a gente não fica sabendo porque há muita dificuldade, a gente não tem uma rede ampla de divulgação de informações, nem de contratos que muitas vezes dependem disso para a gente ter uma noção. E isso mostra também que a ciência também não está restrita a um país ou a um grupo de países únicos. O próprio Brasil tem uma força científica muito grande, mas que também não encontra muito espaço de divulgação, nem na mídia, nem em lugar nenhum. Falsa! Não tem como te defender. Desmentiras. E olha essa coluna, ou esse trecho que a gente tem do programa, como um serviço de utilidade pública. Mas, curiosamente, há histórias, como a última que eu comentei, que envolveu Thomas Edison, que também circulam como sendo algo absolutamente natural e tratado como algo maravilhoso.
E desde que a gente começa a entender que essas histórias muitas vezes vêm com objetivos não muito naturalmente, como a gente poderia dizer, legais, então de lá para cá eu tenho procurado sempre que posso trazer esclarecimentos, como já faço com algumas pessoas que são no meu círculo de relacionamento. E nesse aqui me espantou, porque em um vídeo de um perfil de curso de japonês chamado 123 Japonês, esclarece uma das lendas que circula sobre a ideia de que o imperador japonês não se curvaria aliás, faria uma reverência aos professores toda vez que encontrasse mais ou menos essa ideia que circularia. Então, com vocês, o esclarecimento de uma japonesa sobre o assunto. Tai Sensei, ouvi dizer que a única profissão que não precisa se curvar aos imperadores são os professores. É verdade essa história? Não, não é de todo verdade. Ah, não? Não, mesmo porque ele não sabe quem é professor, quem deixa de ser professor, para começar, é verdade, né? Não, o que gerou confusão é que as únicas pessoas que não se curvam diante do imperador são os professores dele. Ah, tá. Entendeu? Porque Ok. os professores são os mestres. Perfeito. E ele, na condição de aluno, não precisa. Não, que essa história, né, se espalhou pro Brasil inteiro, né? Para meus professores da escola, às vezes falavam isso. Não, eu acho que é uma falsa ideia. Uma falsa ideia. Uma falsa ideia. Eu tive que me curvar quando não. me apresentei diante do imperador. Olha só, já se encontrou com o imperador, então. Algumas vezes. Chovendo viado. Oi. Exatamente. Gente, elas pintam! Desculpe, eu sou feminina e desceu pra mim. Torre de viado. Foi ótimo. Ai, eu queria ir embora. Conta essa piada. Como eu sempre falo, esta coluna é para trazer destaques que foram importantes e publicados no nosso canal Drops LGBTQIA+, no Telegram. E aqui a gente tem alguns destaques. Eu vou tentar ser o mais comedido, porque outra vez esse podcast de quase 2 horas realmente foi demais para minha cabeça. E aqui, o que nós temos é o seguinte. Eu queria começar com algo que é polemíssimo, a meu ver, que foi a aprovação de um projeto de lei no Senado que se trata de castração química voluntária de reincidentes por crimes sexuais. É um projeto cujo número é 3.127 de 2019, do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e que também foi um negócio que foi feito de uma maneira muito esquisita. E foi colocado, não chegou a ser debatido em audiência pública e teve uma votação rápida, com 17 votos a favor e apenas 3 contrários, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e que agora segue direto para análise para a Câmara dos Deputados. É um projeto relatado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que diz que reincidentes nos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável podem optar por um tratamento hormonal para a contenção de libido como alternativa à prisão, e que neste caso a pessoa teria direito à liberdade condicional. Essa é uma das coisas que me espantou um pouco, porque, segundo o autor, ele foi inspirado numa norma do Código Penal da Califórnia, que em 1997 foi o primeiro estado estadunidense a tornar como medida obrigatória para que reincidentes por crimes sexuais consigam liberdade condicional, e que além dos Estados Unidos, países como Argentina, Coreia do Sul e Polônia também adotam a medida. E aí que entra uma situação interessante. Primeiro, não teve discussão. E segundo, que é uma das questões que envolvem o que é biológico e o que é cultural.
Na reportagem que é da agência pública, coloca aqui, dentre outras coisas, de acordo com a coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Martins, os crimes sexuais estariam mais ligados à cultura do que à biologia. Ela coloca que as violências, tanto contra as mulheres quanto as crianças e adolescentes nesse contexto sexual, são resultados de um processo histórico de naturalização dessas violências, que tem uma construção cultural e social na base de tudo isso. E o coordenador do Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, Danilo Baltieri, a iniciativa é interessante, mas faltaria definir critérios para definir indicação do tratamento. Segundo ele, o tratamento funciona para aqueles indivíduos que, de fato, padecem do transtorno pedofílico, no caso do agressor sexual de crianças, ou daqueles que padecem do transtorno sádico sexual, no caso de agressores sexuais de mulheres, mas que, porém, não vai funcionar para aqueles indivíduos que não têm nenhum transtorno mental. Então, é algo que deveria talvez ter um debate aprofundado, é uma das bandeiras da extrema-direita, tem avançado sem o devido estudo, sem o devido questionamento, e é algo que precisa realmente ser avaliado com o risco de, mais do que simplesmente a gente botar na rua pessoas sob condições aí, será que de repente essas pessoas, a gente já tem uma situação delicada de a gente não ter dados totalmente confiáveis da quantidade de abusos sexuais que acontecem, violências sexuais que acontecem no Brasil. Justamente porque as pessoas têm vergonha de chegar numa delegacia e dizer que foram estupradas. Muitas vezes, especialmente as mulheres e até mesmo homens ou outras pessoas de outras condições de gênero, para chegar numa delegacia, muitas vezes são questionadas se elas não deram uma, digamos assim, não se colocaram à disposição para o abuso. Então, por exemplo, o questionamento de roupas muito curtas para as mulheres, como se homens sem camisa também não fosse uma provocação sexual. Então a gente tem aí uma questão que torna difícil, inclusive, a gente verificar todas essas questões envolvendo abusos. Então essa questão da castração química deveria ter uma abordagem mais, ter uma análise mais necessária para a gente entender até que ponto a gente não tem aí algo que pode levar a problemas semelhantes ao que a gente vivenciou aí no nazismo, no sentido de entender qual é o melhor procedimento a lidar com pessoas que também são capazes de cometer esses crimes. Ainda pegando a questão do abuso sexual, a Carta Capital trouxe a notícia aqui dizendo que mais de 300 milhões de menores ao ano sofrem abuso sexual pela internet. É uma pesquisa da Universidade de Edimburgo e que 1 em cada 8 menores no mundo foi vítima de captura, troca e exposição não consentida de suas imagens sexuais e vídeos nos últimos 12 meses. Essa pesquisa foi informada pelo Childlight Global Child Safety Institute, que funciona nessa Universidade de Edimburgo. Os crimes vão da chamada sextorção, que é um tipo de chantagem sexual na qual criminosos exigem dinheiro das vítimas em troca de não publicar imagens íntimas e que envolve também o uso da inteligência artificial para criar vídeos e fotos manipuladas. Lembrando que há algumas semanas, ou mais ou menos há uns 2, 3 meses, alunos de uma escola de luxo, se não me engano no Rio de Janeiro, circularam entre si, não sei se exatamente em grupos de WhatsApp ou em outro aplicativo, fotos de colegas deles em montagens produzidas por inteligência artificial com o rosto das suas colegas com imagens pornográficas.
Então é uma das coisas que vai além da sextorção. É algo que vai precisar realmente ter uma abordagem muito mais profunda para lidar, porque esse não sei se chegou a virar uma sextorção ou algo semelhante, mas é algo que já circula entre diversos grupos e que ganha um corpo que pode aí gerar ainda mais problemas no futuro. Para finalizar essa parte, a notícia também coloca aqui que os golpistas costumam se fazer passar por outro adolescente, estabelecendo contato através de redes sociais antes de passar um aplicativo de mensagens criptografadas e incentivar a vítima a compartilhar imagens íntimas. Normalmente faz a chantagem no prazo de 1 hora depois de terem feito contato, e sua motivação principal é tirar o máximo de dinheiro possível, mais que pedir um favor sexual, de acordo com a Agência Nacional contra um Crime do Reino Unido. Então é importante que quem tenha filho, quem tenha uma criança, tenha o cuidado com relação a isso. Tem coisas que a gente não deve simplesmente deixar o adolescente ou a criança sozinho. E é importante a gente analisar, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a questão de crianças com vítimas de abuso sexual, como elas reagem. Como membro da comunidade LGBTQIA+, eu acho que é de total responsabilidade nossa a gente observar isso sempre. Além de tudo, professor que lida com adolescentes. Pegando agora um destaque positivo, também eu acho interessante destacar a história do Yuri Gama, homem trans que virou pai solo e que quer inspirar outros modelos. Com 20 anos, ele procurou trazer esse aspecto para lidar com essa situação. E eu acho que é importante que a gente consiga visibilidade para a gente conseguir naturalizar a experiência de pais trans, assim como mulheres trans. Mas no caso, a visibilidade de homens trans ainda é bem difícil, e especialmente se tratando disso, o famoso homem grávido que muitas vezes as pessoas colocam. Mas é algo importante para a gente entender essa diversidade de desejos, de vivências, e a gente entender isso da melhor maneira possível. Saindo de um ponto positivo, voltando para as questões negativas, nós temos aqui um exemplo de como a extrema-direita consegue moldar a cabeça de algumas pessoas da pior forma possível, que é um lutador de UFC chamado Bryce Mitchell, que, dentre outras coisas, além de ter postagens anti-vacinas, ele também coloca que o filho dele estudará em casa. Segundo ele, e que é uma coisa que realmente circula aí nas redes da extrema-direita, no esgoto da extrema-direita, dizendo que teremos que educar nossos filhos em casa ou eles acabarão se tornando gays. E é por isso que eu vou educar meu filho em casa. Não quero que ele seja comunista, não quero que ele adore Satanás e não quero que ele seja gay. Desculpe, meu querido, mas muito provavelmente é o que você vai ter exatamente por isso. Porque essa é a questão. Ele ainda diz que a Bíblia é proibida nas escolas, não sei nos Estados Unidos, mas aqui, dependendo, é até mais adorado do que o livro didático, e acusa Edgar Allan Poe, um dos grandes escritores do século XIX, de promover a homossexualidade. Aí uma novidade, realmente, eu não sabia disso. Edgar Allan Poe é conhecido especialmente por conta de livros sinistros, de trabalhar com o terror, mas é uma coisa que a gente vê que é difícil, mas a pessoa com dinheiro acha que pode tudo. Bom, não preciso nem comentar muito disso, mas é como eu falei, exatamente pela falta de convivência com outros universos é que as pessoas acabam se alienando. E aí é que muito provavelmente essas situações vão acontecer com essa pessoa. Não quero que isso aconteça com ele, mas é muito provavelmente o que pode acontecer. Detalhe que essa criança tem apenas 3 meses de idade e sabe Deus o que pode acontecer com ela nessa situação.
Lembrando que uma das bandeiras da extrema-direita no Brasil também é essa ideia de homeschooling, como sendo a solução da lavoura para a educação, sabe Deus em que nível. Exatamente porque querem se criar um mundo paralelo. E essas ideias colocadas aqui foram colocadas exatamente nesse sentido. Não adianta criar redomas de vida ou qualquer outra forma. O mundo explodirá todas as bolhas porque não tem bolha que segure a realidade. E o aquecimento global está isso para mostrar a realidade. Só não vê quem não quer. Outra coisa interessante que certamente pode gerar muita polêmica é o projeto da deputada Dayana Santos, do PCdoB Rio Grande do Sul, até onde eu saiba, membro da comunidade LGBTQIA+, que protocolou na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados para trazer a inclusão de temas relacionados à diversidade de gênero e sexualidade nos currículos escolares. Ela quer criar o Estatuto Nacional da Igualdade Social e de Gênero, Igualdade Sexual de Gênero, inspirado nos Estatutos da Igualdade Racial e da Criança, com um capítulo específico sobre os direitos fundamentais da população LGBTQIA+. Além do currículo escolar, ela também pretende incentivar que sejam desenvolvidos materiais didáticos que tratem da diversidade sexual e de gênero nas mídias. Espero que, apesar de termos essa questão aí bastante delicada da extrema-direita, que a gente consiga, que essa deputada consiga realmente pautar e que esse projeto tenha uma vida longa aí, que consiga realmente ir para frente, porque tendo materiais adequados, a gente consegue fazer essas abordagens de maneiras adequadas, sem ideias de incluir a bandeira ou algo assim, ou aquela maluquice que o pessoal diz que a gente quer doutrinar as crianças. Porque você trazendo isso, você esclarece. As pessoas se entendem, especialmente quando elas se sentem diferentes. Se ela é uma pessoa hétero cis, ela não vai se incomodar, porque isso não é um dos pontos delicados. A pessoa se incomoda exatamente porque ela vive numa ilha da fantasia. E é preciso saber conviver em sociedade com as diferentes categorias que a nossa sociedade tem, que cada ser humano é único. Outro destaque desta semana é o mapa da luta, que foi divulgado no Brasil de Fato. Pesquisa traz dados sobre organizações LGBTQIAPN+, em todo o Brasil. Dentre outras coisas, esse mapa esclarece que no Centro-Oeste a luta LGBTQIAPN+, esbarra na cultura política heteronormativa, fortemente influenciada pelo agronegócio. Já na região Sul, a presença de grupos nazistas e fascistas é que tem atrapalhado esse diálogo dentro desses ambientes. Essa pesquisa foi realizada em parceria entre o projeto Pajubá, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT. Outro ponto importante que, a meu ver, merece muito destaque nosso, quem puder divulgar, é a reportagem da revista Marie Claire, que trata de como identificar se uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual. De acordo com o texto, uma das formas é o abuso sexual, que consiste na relação entre um adulto e uma criança ou adolescente com a intenção de satisfazer esse adulto. O crime pode acontecer através de uma ameaça física ou verbal ou até mesmo como forma de sedução. Segundo o Fórum de Segurança Pública de 2023, 72% dos casos de abuso sexual aconteceram na casa da vítima e em mais de 71% das vezes cometidos por pessoas próximas, como pai,
padrasto, avô ou amigo da família. Nessas horas aqui, dói quando a gente vê esses canalhas culpando a comunidade LGBTQIAPN+, por questões que estão dentro de casa. E aí, se a gente for parar para analisar, é assustador como dentro de casa acaba sendo até mais perigoso para as crianças do que fora dela. Outra coisa que eles também esclarecem é que a exploração sexual acontece quando crianças e adolescentes são tratados como objetos sexuais ou mercadorias. A relação sexual entre um adulto e um menino ou menina pressupõe um pagamento em dinheiro ou outro benefício, como presente, comida, drogas ou até mesmo abrigo. A reportagem também traz aqui uma alerta da psicóloga Daniela Pedroso, que trabalha há mais de 27 anos com mulheres meninas e meninas que sofreram violência sexual, sobre como identificar alguns dados que são muito comuns em crianças e adolescentes que sofreram alguma abordagem de violência sexual. Uma das primeiras é a brusca mudança nas atitudes, que se pode manifestar com alterações de humor, hiperatividade, queda no rendimento escolar, dificuldade de socialização, comportamentos regressivos, como voltar a fazer xixi na cama, querer a chupeta ou mamadeira, ou algo do tipo. Além de maltratos a animais, ou se colocar em situação de risco. Outro sinal importante é o medo, muitas vezes relacionados a um determinado adulto. Outra questão é se manifestar ainda o interesse por questões sexuais ou por brincadeiras de cunho sexual e usar palavras ou fazer desenhos associados a essa experiência vivida. Já a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e colunista da revista Silvia Chaquian, quando se trata de violência sexual contra crianças e adolescentes, é importante lembrar que nem sempre a comprovação da agressão contará com elementos de provas em outros delitos. Não há, por exemplo, testemunhas, porque são crimes que acontecem às escondidas, e também exames parciais, positivos, apenas uma parcela de pequenos casos. Essas contribuições vêm de outros indicadores que podem ser comportamentais, emocionais e físicos. Dificuldades para caminhar, infecção urinária, secreção vaginal ou peniana, baixo controle dos esfínteres, infecções sexualmente transmissíveis, também chamadas de ISTs, enfermidades psicossomáticas, dor ou coceira na área genital ou na garganta, como amidalite gonocócica. E também dificuldades para urinar ou deglutir. Além do acolhimento, é importante também a denúncia para que essas coisas simplesmente acabem. Disque 100. Fechando novamente essa longa coluna, tem a questão da agência AIDS, que veio falando sobre uma outra polêmica que envolve a dificuldade que homens trans têm para buscar a PrEP, que é um tratamento preventivo de contágio HIV. E, de acordo com uma pesquisa qualitativa recente, homens trans na França tiveram que justificar por que precisavam de PrEP, distinguindo suas necessidades das de homens cisgêneros. Porque homens trans, podemos, para quem não conhece, são pessoas designadas como mulheres ao nascer, se identificam como homens, mas, segundo eles, têm risco 7 vezes maior de contrair HIV do que a população em geral. Contudo, mesmo assim, é raro ver campanhas de saúde pública direcionadas a homens trans sobre o HIV e medidas de proteção como a PrEP. Isso é algo que o sistema de saúde vai ter que realmente rever para saber lidar com essas diferenças e ter uma melhor abordagem com uma população já tão discriminada.
Bora aquilumbar. Nesta coluna, a ideia é que a gente traga destaques, informações importantes que foram publicadas no canal Juventude Negra no Telegram. E aqui nós temos uma coisa que para mim são tremendamente absurdas. Uma delas, que chega a ser desoladora, é um juiz federal que deve decidir o destino de adolescente negro afastado da escola por usar dreads. Ele tem 18 anos e está aguardando a decisão desse juiz, que a princípio seria na quinta-feira, ainda não temos essa noção se houve essa ideia, mas que, segundo ele, não foi punido por não seguir o código de vestimenta do distrito escolar de Barbara Hill. E ele está proibido de frequentar as aulas desde o dia 31 de agosto no ensino médio de Montville, esse nome, na região de Houston. O distrito escolar argumenta que o comprimento do cabelo de George, mesmo amarrado e torcido no topo da cabeça, viola o código de vestimenta, pois quando solto ultrapassaria o colarinho da camisa, as sobrancelhas e o lóbulo das orelhas. O distrito também alega que outros alunos com locks cumprem a política de comprimento. Em resposta a essa punição, o Daryl George e a mãe dele, Daresha George, moveram uma ação federal de direitos civis no ano passado contra o distrito escolar e o superintendente distrital, diretor e vice-diretor da escola, além do governador do Texas, Greg Abbott, o procurador-geral, Ken Paxton. A ação alega que os réus participaram ou não conseguiram prevenir a discriminação racial e de gênero contra George. Esse processo argumenta que a punição de George também viola a Lei Crown, uma legislação estadual que proíbe a discriminação capilar com base na raça. Esta lei, em vigor desde setembro de 2023, impede que empregadores e escolas penalizem indivíduos por texturas de cabelo ou penteados protetores, como afros, tranças, locks, torções ou bantu knots. No caso da questão de gênero, a advogada de George, Ellie Booker, coloca que também questionou a falta de políticas claramente definidas sobre por que as meninas podem ter cabelos longos, mas os meninos não. Ela argumentou que a autoexpressão através do estilo de cabelo deve ser protegida legalmente, mesmo que não esteja estritamente ligada a crenças religiosas. A mãe do menino enfatizou que o penteado do filho possui importância cultural e religiosa, e historiadores confirmam que tranças e outros estilos de cabelo têm significados culturais profundos para muitos afro-estadunidenses. Gente, é um negócio tão absurdo que até é difícil de comentar, mas para a gente ter uma ideia de que se no Brasil a gente tem esses problemas, nos Estados Unidos parece que é a coisa muito pior em diversos pontos. Vídeo que, se fosse aqui no Brasil, aqui teria um escândalo, mas não impediria o aluno de frequentar a unidade escolar, algo que ele está proibido desde o dia 31 de agosto. Ou seja, em pouco tempo fará um ano que esse aluno não pode estudar por conta do cabelo. Outro destaque que eu acho que merece mais relevância, que foi divulgado no Brasil de fato, que é a Lorixá Márcia Dogum e a Lorixá do Ileaxé Euaulo do Mari, de Lauro de Freitas, foi representante brasileira do American Association of Brazilian Candomblé and Cultural Symposium 2024, realizado em Chicago, nos Estados Unidos, no último dia 17. Ela é presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador, CMPC, coordenadora do Núcleo Lauro de Freitas da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, RENAFRO, coordenadora do Conselho Interreligioso da Bahia, CONIRB, e conselheira consultiva da Rede Ecumênica da Água, REDA. Na abertura do simpósio, a Yalorixá
entregou uma moção de aplausos no Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador para Malky Che Brown, presidente da American Association of Brazilian Candomblé Culture, pelos 10 anos de existência da entidade na resistência pela representatividade cultural e religiosa. E no dia 18 ela apresentou a palestra com o tema Água, Essência da Vida e Orixá Oxum, em que abordou racismo, intolerância, ódio e terrorismo religiosos e o trabalho que as 4 entidades que ela representa desenvolvem na Bahia e no Brasil. Muito interessante saber que temos uma entidade que leva o candomblé além das fronteiras, já que o candomblé é uma religião brasileira que tem matriz africana. E não sei a quantas anda essa aplicabilidade lá nos Estados Unidos, certamente deve ser muito pior ainda em relação em termos de acesso e tudo mais. Mas é interessante que haja essa abordagem, inclusive pensando em termos de Brasil também. Outro destaque, e aí já no site Metrópolis, que diz que isso é preocupante, que o índice de desenvolvimento humano de negros no Brasil só será igual de brancos daqui a 35 anos. De acordo com Betina Barbosa, coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil. E a gente deve lembrar que esse índice é composto da expectativa de vida, educação e indicadores de renda per capita, usado para classificar países em relação ao desenvolvimento humano. É um dado ainda preocupante, mas é algo que a princípio mostra o quanto a gente ainda precisa investir para a gente ter uma melhoria no desenvolvimento e termos uma justiça étnica, uma justiça racial, para que não haja tantas diferenças como ainda há no nosso país. E um dos reflexos disso está num outro destaque já publicado na Carta Capital, que é que a Justiça de Alagoas mantém ação penal por racismo reverso, que é uma das bandeiras da extrema-direita e que, curiosamente, o Tribunal de Justiça acatou. O Instituto Negro de Alagoas, INEG, entrou com pedido no Tribunal de Justiça de Alagoas para trancar uma ação penal por racismo reverso que teria sido cometido por um homem negro contra um italiano que mora no Brasil. Em um acórdão publicado no dia 24, o relator do caso argumenta que o crime em questão, que é a injúria racial, pode ser cometido contra qualquer pessoa, independentemente da sua cor, raça ou etnia, caracterizando por ofender a dignidade de alguém. Só que essa decisão do tribunal surpreendeu, porque isso mostra uma grave distorção da lei que deveria coibir o racismo no Brasil. De acordo com o texto, o artigo 20C da Lei 14.532 de 2023 estabelece que o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, medo ou exposição indevida e que usualmente não dispensaria a de outros grupos em razão de uma cor, etnia, religião ou procedência. E de acordo com o advogado Paulo Gomes, a gente fala de racismo reverso porque uma pessoa negra está sendo processada por uma injúria racial contra uma pessoa branca em razão de origem, cor de pele, pessoa branca que é europeia. A tese da denúncia contra essa pessoa, que é uma pessoa branca europeia, pode sofrer racismo em razão de sua condição de branco europeu, que torna esse caso tão esdrúxulo nas palavras dele. Esperamos que em algum momento isso seja revisto, porque não tem a menor condição nem de ser aplicado um racismo reverso, muito menos uma situação que seja investigada essa situação mesmo, se houve uma discriminação, mas que a princípio seja um racismo. Mas nesse caso, não devemos nos esquecer da questão de toda a forma de opressão que o povo negro sofreu ao longo de séculos no Brasil, e que aí a gente está lidando aí com esse problema de entendimento e que é usado pela extrema-direita para tentar causar constrangimento junto ao movimento negro para que se entenda realmente o que é cada coisa.
mas só em si a justiça acatar desse tipo de argumento é um absurdo. E falando em questões absurdas, a gente também não pode esquecer de uma questão que o Cafezinho trouxe com base numa reportagem da The Economist sobre o Sudão. E o título é Sudão, a guerra que o mundo esqueceu. De acordo com o texto, o Sudão tem sido devastado por golpes e guerras civis durante grande parte do tempo desde sua independência em 1956. O conflito mais recente começou no ano passado, eclodindo devido a uma luta de poder entre as Forças Armadas Sudanesas, SAF, e as Forças de Suporte Rápido, RSF, um grupo paramilitar. Os dois exércitos respondiam ao mesmo comandante, que chama aqui de ditador, até que ele foi deposto em 2019. Atualmente, após um período instável de compartilhamento de poder, eles estão lutando pelo controle do país. E ambos são acusados de saques, estupros e assassinatos de civis, além de restringirem a ajuda humanitária. Algumas regiões estão completamente isoladas de suprimentos básicos. Nas áreas atingidas, os moradores estão supostamente comendo folhas e sementes para sobreviver. As forças de suporte rápido enfrentam acusações de limpeza étnica contra africanos negros em Darfur, uma região no oeste do Sudão. Mediadores ocidentais falharam em acabar com o conflito e outros líderes africanos praticamente fecharam os olhos. Quem puder, leia depois lá no site Cafezinho, no nosso canal, para a gente se informar sobre algo que simplesmente é absolutamente esquecido desde então. E um outro caso também envolvendo a África envolve o Burkina Faso, em que nós temos um regime militar que abandonou eleições e consolidou um poder eterno em meio à insurgência islâmica e uma série de golpes de Estado na região. E ali temos uma junta militar que, a princípio, pretende estender seu governo até 2029, abandonando as eleições originalmente prometidas para este ano em meio a essa insurgência. Enfim, gente, temos muitas questões aí. É importante quando a gente olha para a África, a gente não pode esquecer que algo semelhante pode acontecer em outros lugares do mundo. E apesar de toda essa confusão, não podemos deixar de lado o quanto a gente está ainda precisando de estabilidade no nosso país. E que aqui nós temos um problema sério por conta desse apoio da extrema-direita a todas as formas de reclamações possíveis e imagináveis. E o salário, ó? Operário da Educação. No Operário da Educação de hoje, eu gostaria de destacar uma publicação no ICL Notícias por Laura Matos, tratando de um assunto que parece que foi publicado na Folha Press, trazendo a informação de que 63% dos professores reclamam de falta de disciplina e interesse dos alunos. 59% dos docentes reclamam de falta de envolvimento das famílias e dos estudantes no seu processo de aprendizagem, e sendo essa também uma outra reclamação. Esses dados são da pesquisa Perfil de Desafio dos Professores da Educação Básica, realizada pela SEMESP, Sindicato de Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, entre 18 e 31 de março deste ano, com uma amostra de 444 docentes de escolas públicas e particulares de todas as regiões do Brasil. Para responder às questões, o professor precisava estar trabalhando com educação básica, que aí, para quem não conhece, envolve educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, entre 2019 e 2023. A indisciplina e desinteresse dos alunos ficaram em segundo lugar entre os principais desafios citados pelos docentes, só perdendo para a falta de valorização da carreira apontada por quase 75%. Os entrevistados, que puderam apontar as múltiplas respostas para a questão dos desafios, reclamam ainda da falta de apoio da sociedade, 61,3%, da baixa remuneração, 58,3%, na falta de infraestrutura da escola, 57,7%,
e da falta de apoio psicológico, com 39%. Um comentário rápido sobre isso. Tudo isso que a gente está vendo aqui é algo que já se reflete há praticamente todos os anos. A gente teve uma melhoria na remuneração na época dos governos do PT. A gente ainda está passando por um processo em que ainda pode ser que haja uma melhora em breve, é a nossa expectativa em breve, mas aí precisaria vir um apoio maior por parte de estados e municípios, algo que não me parece uma questão a longo prazo. Como disse Darcy Ribeiro, a pobreza é um projeto, e essa crise, essa dificuldade nessa educação, com certeza também. Então, o que a gente vê aqui, inclusive se a gente falar na falta de apoio da sociedade, isso tem se agravado exatamente por conta de toda a pressão que a extrema-direita vem fazendo contra a gente. Essa semana, inclusive, olha que eu trabalho numa escola de campo, um aluno tentou me constranger com um questionamento que não tinha nada a ver com a matéria, trazendo uma questão política para a sala de aula. Aparentemente, essas coisas eu consegui contornar de uma maneira relativamente tranquila, mas é algo que preocupa em relação a outras questões envolvidas no nosso país. Continuando aqui, outros pontos que colocam aqui, por exemplo, a falta de apoio e reconhecimento da gestão escolar, 34,7%. A falta de formação continuada e atualização profissional, 22,3%. Violência e medo, 18,9%. Algo que poderia ressaltar, inclusive essa questão de formação, continuidade e atualização profissional, envolve inclusive algo que aconteceu dentro de uma das prefeituras em que eu trabalho, em que foi retirada a possibilidade de licenças para estudos, ou seja, o que poderia servir para melhorar não somente a questão salarial, mas também um apoio pedagógico ao nosso município, isso foi retirado. Outro ponto também que foi colocado, que quase 19% dos professores disseram que medo, violência e medo estão entre os principais desafios do trabalho, e mais da metade afirmaram, ou seja, 52,3%, que sofreu algum tipo de violência durante o trabalho, que seriam, entre essas daí, a agressão verbal, 46,2%, a maior parte delas. Houve também intimidação, assédio moral e agressão físicas, também mencionadas. A agressão, de acordo com os docentes, parte justamente dos alunos. Entre os responsáveis pela violência, 44,3% são estudantes. E aí, no ranking de tudo isso, temos a agressão verbal como principal tipo de violência, 46,2%, intimidação, 23,1%, assédio moral, 17,1%, agressão física, 2,6%, bullying, 0,9%. Mas, de qualquer forma, 52,3% disseram já ter sofrido violência na atividade como professor. Felizmente, as violências que eu sofri consegui contornar, mas ainda assim, a gente não pode esquecer que dentro do ambiente educacional, que seria responsável para trazer essa reflexão, muitas vezes isso acaba sendo quase que insuficiente, perto de tudo que poderia resolver, porque você punir não necessariamente educa, e a gente precisa realmente despertar a consciência e envolver as famílias, algo que não é muito comum. Quanto ao responsável pela violência sofrida pelo professor, alunos, 44,3%, alunos irresponsáveis, 23%, funcionários da escola, 16,1%, responsáveis pelos alunos, 8,7%, população em geral, 1,3%. Novamente aqui, a notícia traz aqui novamente a questão da pandemia. Quase 95% dos professores notou mudanças de comportamento nos alunos nos últimos anos, e elas não foram positivas. Dentre as mudanças notadas estão o uso excessivo de celular,
desmotivação, ansiedade, hiperatividade, apatia, introspecção e agressividade. E isso é uma coisa interessante também de analisar, porque, por exemplo, na pandemia eu tive um grupo com que eu tive contato no 6º ano e depois no 9º ano de escolaridade. Nem sempre os professores têm o acesso aos alunos nesse período tão grande de disparidade, mas é algo que realmente deu para notar algo semelhante nesse sentido, apesar de que esses alunos com quem eu tive esse longo tempo de convivência não me apresentaram uma mudança muito significativa, mas isso pelo menos posso dizer desse grupo de alunos, não dos alunos em geral. Quanto à questão do uso excessivo de celulares, isso acaba sendo algo natural, inclusive, na nossa vida. Nós também estamos usando cada vez mais tecnologia em tempo integral e isso acaba envolvendo também essas questões pertinentes. E isso acaba refletindo, inclusive, isso aqui que a pesquisa também traz, sobre a possibilidade de desistência da carreira. 80% pensou nisso. Eu não sei a que ponto que está aqui, que eles não informam aqui a quantidade de professores públicos e professores privados, mas muitas vezes o que nos motiva a permanecer na carreira pública é a estabilidade. É o fato de ter uma aposentadoria garantida. É algo que a gente acaba alimentando porque matrícula pública é uma garantia de que a gente se mantenha com condições de ter do que viver, mesmo que os salários não sejam tão adequados. Então, são uma das coisas que precisaria ser levada em conta para nós avaliarmos e também verificar, porque muitas vezes os professores trabalham tanto em rede pública quanto na rede privada. Então, a docência acaba sendo também um dos projetos de pessoas para poder ter, ou às vezes, uma renda a mais, ou outras para ter total sobrevivência, como é o meu caso. Quanto à questão do uso do celular, é meio complicado você pensar em medidas criativas. A gente não tem ainda uma fórmula. No outro dia, eu acho que escutei algo sobre isso, o quanto essa hiperconexão, estarmos conectados o tempo todo, acaba atrapalhando no rendimento dos alunos e que a total proibição seria o ideal. Nós temos leis que digamos isso, inclusive em nível municipal, mas até que ponto que a gente consegue aplicar de maneira adequada? E além de tudo, de que forma também a gente não poderia ter um apoio da tecnologia para as nossas vidas? E apesar de a gente ter esse tipo de abordagem, a gente tem também aqui uma notícia interessante. Eu digo interessante porque ela poderia ser bem melhor, mas é algo que foi publicado na Carta Capital, dizendo que o Brasil se recupera do baque da pandemia e alfabetiza 56% dos estudantes na idade certa. Isso foi publicado a partir de 2023, com base na chamada Provinha Brasil, que é realizada todos os anos com base no 2º ano de ensino fundamental, tendo como parâmetro para a alfabetização. De acordo com a pesquisa do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, nós temos aqui que o país tinha um desempenho de 55% anterior à pandemia de Covid-19 e que após a crise, durante a crise, foi de 36%. Uma das metas colocada dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é que a ideia é que em 2030, 80% das crianças sejam alfabetizadas na chamada idade certa. Se levar em conta que ela entra aos 6 anos de idade no primeiro ano de escolaridade, no 2º ano ela começaria com 7 e terminaria com 8 anos de idade alfabetizada. Essa é uma ideia que a princípio até 2030 deveria ser cumprida. Como a gente tem umas políticas que são voltadas para governos e não para o Estado,
Se o governo conseguir permanecer e essa política for gerida, talvez dê certo. O problema é, como eu falei em outro momento aqui, qualquer política tem que ser observada em pelo menos 12 anos, que é levar em conta uma geração que entrou lá na educação infantil e que vai chegar aí até o ensino médio. Então, a gente precisa aí ter essa observação. Se não tiver essa observação para qualquer mudança educacional, a gente não tem total noção de como isso pode acontecer. Gramática dramática. Na gramática dramática de hoje, eu trouxe aqui algo que é curioso, porque nem sempre, essa talvez também caberia ao operário da educação, mas aqui diz respeito especificamente à língua portuguesa. Quando nós temos mídia especializada, é sempre interessante a gente observar, mas quando vem da mídia tradicional, às vezes a gente também fica com o pé atrás sobre alguns pontos, especialmente quando a gente tem um poder privado tentando interferir no poder público. E uma notícia que a Folha publicou, que é um artigo de uma pedagoga, professora titular do Departamento de Psicologia Evolutiva e Educação da Universidade de Granada, na Espanha. Não sei se ela é pública, não sei se ela é privada, mas de qualquer forma é uma professora que é falante do espanhol. Diz aqui por que ditados não ajudam crianças a aprender palavras e outros erros frequentes no ensino de ortografia. Enfim, ela vem questionando diversos pontos aqui que tem a ver falando sobre os problemas de aprender com repetições, o problema dos exemplos errados e também o problema do ditado, que envolve a criança usar o que a gente chama na linguística de gramática internalizada, ou seja, o que ela já guarda da sua maneira de escrever, da maneira como ela pensa a palavra. E esse é especialmente eu, como sou professor de língua portuguesa, procuro levar muito em conta quando eu abordo esse tipo de habilidade, porque é um treino que a gente tem com relação a isso. Não temos muitas ideias, até ela dá uma ideia interessante aqui de colocar outras formas de trabalho, que é tentar separar a ortografia de outras habilidades. Lendo aqui rapidamente alguns textos do texto, ela diz que quando o nosso foco é colocar as ideias em ordem, usar conectores ou revisar textos é recomendável para deixar a ortografia de lado. Se quisermos que os estudantes melhorem sua gramática, sintaxe, planejamento e ortografia ao mesmo tempo, muito provavelmente não conseguiremos aperfeiçoar nenhum desses aspectos. Por isso, se nosso objetivo for a ortografia, vamos nos concentrar unicamente nela. É interessante, porém, não digo que é inviável, mas pelo tempo que a gente tem para dedicar à questão da língua, isso acaba tendo diversas formas de a gente trabalhar. Na prática, a gente encontra um outro problema, que é até uma certa disputa com a própria internet. Uma das coisas que eu venho notar, inclusive de alunos que eu considero ortográficos, ou seja, não estão simplesmente alfabetizados, mas estão com um bom desempenho na leitura e na escrita, muitas vezes eu esbarro com uma translineação, que é a famosa separação de sílabas quando você muda de linha, de uma maneira que não é com a qual a gente trabalha, que seria a separação clássica. Muitas vezes a gente vê a separação de acordo com aquilo que a gente vê em algumas pessoas que produzem vídeos com legendas, e que o programa que produz a legenda separa de uma qualquer maneira, colocando inclusive uma separação de sílabas, colocando uma vogal em uma linha e uma consoante, seja anterior ou posterior, em outra. Isso é uma das coisas que eu venho notado nesses adolescentes que têm já uma escrita bastante considerada ortográfica. Então o desafio vai até um pouco maior do que simplesmente as crianças e adolescentes conhecerem bem as palavras. Eu creio que aí é que entram essas situações da dificuldade de a gente lidar com quem pesquisa e com quem está com a mão na massa.
E essa é a maior dificuldade, muitas vezes, que a gente encontra no ambiente educacional, é conseguir fazer com que haja um diálogo e que quem está na sala de aula seja escutada para ver talvez qual seja a melhor solução. E muitas vezes é questão de ensaio e erro para a gente conseguir. E além disso, o que funciona para um nem sempre funciona para outro. É algo que realmente não é fácil. Ela também coloca sobre a questão de colocar caixas de palavras. Enfim, são técnicas que envolvem, dentre outras coisas, tempo, que muitas vezes o professor não tem para trazer na sala de aula, além de ter um excesso de turmas, um excesso de alunos e muitas vezes também um excesso de trabalho, de demandas. Especialmente se a pessoa trabalha com as chamadas áreas integradas, ou seja, dá conta de todas as disciplinas, isso já é difícil para quem conseguir lidar. E a outra tem a ver com levar em conta o tempo que se tem em sala de aula. O Brasil é um dos poucos países, até onde eu saiba, ou que pelo menos um país que é uma potência econômica, em que o turno é apenas meio turno, o tempo que o aluno tem para se dedicar em sala de aula. E os professores muitas vezes trabalham em diversos empregos. E visto que foi falado também no operário da educação, a questão se torna quase um buraco sem fundo, porque, no geral, quando se pensa em soluções de professores dedicados e tudo mais, no geral, se coloca a culpa no professor, quando nós temos um sistema que não ajuda praticamente em nada para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Lembrando que são dois processos diferentes, algo que nem sempre é levado em conta nesse trabalho. Por fim, algo que também foi publicado e que eu achei interessante trazer, está publicado também no DOPS LGBT, que é a PN+, é saber que o Museu da Língua Portuguesa vai sediar uma exposição sobre Anitta. Sim, a poderosa está lá, trazendo um aspecto que eu acho que é muito importante para haver uma reflexão. Há também uma coisa bastante complicada no nosso país de considerar que a nossa língua é a gramática e que tudo aquilo que está fora da gramática é errado. O que do aspecto linguístico é completamente equivocado, esse tipo de pensamento. Então a gente precisa em algum momento fazer uma reflexão sobre essa questão dessa disputa ideológica entre gramática e língua viva, mostrando que a língua não está presa à gramática e que a gramática sim deveria acompanhar não somente o desenvolvimento da língua, como também observar de que forma seria possível que a gramática refizesse os gramáticos. A gente só tem um vivo dos dias gramáticos, mas quem for continuar esse trabalho tivesse a coragem de fazer uma revisão de todos os equívocos cometidos pelos gramáticos tradicionais nessa abordagem. Nem sempre vai ser possível trazer totalmente a questão linguística em pauta, não só porque nós temos uma dificuldade de lidar com essas duas dimensões, gramática e linguística, como também a gente tem uma dificuldade ainda maior em trabalhar a questão da visão que cada brasileiro tem com relação a isso. É algo que não vai ser fácil. Mas também a gente tem posso dizer, uma espécie de paquiderme que se chama Academia Brasileira de Letras, que defende um tradicionalismo com unhas e dentes que não tem base científica. É a tradição pela tradição que não leva em conta a realidade linguística da nossa população, que não se enxerga nas gramáticas, não se enxerga na vida, mas que continua produzindo porque a língua evolui, a língua é viva, não há gramática publicada que pare. E é importante que haja esse acompanhamento para a gente também conseguir superar essa ideia absurda de que português é difícil. Isso atrapalha, inclusive, no interesse dos alunos, como a gente foi colocado em algum momento. Não que a língua seja sopa no mel, digamos assim, mas para quem é falante de língua portuguesa,
geralmente têm um desempenho maravilhoso na fala. O que dificulta na escrita é essa quantidade que transforma a língua escrita em outro idioma. E curiosamente, do artigo que eu li na questão do ditado, é uma coisa interessante vindo de um país que faz constantemente revisões da sua didática, da sua maneira de trabalhar a noção de língua. Faz revisões ortográficas com uma certa frequência. Mas toda pessoa que trabalha com a gramática esbarra com essa questão, porque a língua é viva, a língua não para. E a gente precisa também levar em conta isso, para a gente superar esses desafios e transformar o nosso meio educacional mais apreciável, não somente nas disciplinas que são trabalhadas, mas especialmente naquela que é utilizada como um instrumento primordial de aquisição de conhecimentos, que é a língua. Tua atura leitura. Então, bora de Camões. Soneto 101. Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te? Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei, que valha tanto, que ainda tenho por pouco o viver triste. Direto de Angola, de Agostinho Neto, criar. Como criar no espírito, criar no músculo, criar no nervo, criar no homem, criar na massa, criar com os olhos secos, criar sob a profanação da floresta, sob a fortaleza impudica do chicote, criar sob o perfume dos troncos cerrados, criar com os olhos secos, criar gargalhadas sobre o escárnio da palmatória, coragem nas pontas das botas do roceiro, força no esfrangalhado das portas violentadas, firmeza no vermelho sangue da insegurança, criar com os olhos secos, criar estrelas do martelo guerreiro, paz sobre o choro das crianças, paz sobre o suor sobre a lágrima do contrato, paz sobre o ódio, criar paz com os olhos secos, criar liberdade nas estradas escavadas, ou melhor, estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor, sons festivos sobre o balanceio dos corpos em forcas simuladas, criar amor com os olhos secos. De Moçambique, de Alfredo Manuel, Moçambique diz: de mim saíste, para mim virás. O teu ser dependeu de mim. A formação do teu corpo dependeu das minhas riquezas. Alimento que te dei desde a tua infância até os dias da tua adolescência saiu do meu solo. O sangue que te corre nas veias são as águas dos rios que correm em mim. Elas são as minhas veias. O teu pensar é o meu desejo. O teu combate é a minha alegria, é a minha futura liberdade. Para que eu seja livre, é preciso que te levantes e derrames o teu sangue heróico dia após dia. Sê conforme as circunstâncias, pois a riqueza depende do futuro. Para que eu venha ficar alegre, é preciso que tu não vaciles. O meu existir é somente para ti, meu filho. Não tem lugar em mim. Só se te portares bem, eu em ti, e vice-versa. E de Cabo Verde, de Aguinaldo Fonseca, herança. O meu avô escravo legou-me estas ilhas incompletas, este mar e este céu.
As ilhas, por quererem ser navios, ficaram naufragadas entre mar e céu. Agora, aqui vivo eu, e aqui hei de morrer. Meus sonhos, de asas desfeitas pelo sol da vida, deslocam-se como répteis sobre a areia quente e enroscam-se raivosos no cordame petrificado da fragata, das 1000 partidas frustradas. Ah, meu avô escravo, como tu, eu também estou encarcerado neste navio fantasma, eternamente encalhado entre mar e céu. Como tu, também tenho a esmola do luar, e por amante essa mulher de bruma universal fugaz, que vai e vem, passeando à beira-mar, ou cavalgando sobre o dorso das borrascas, chamando sempre na voz do vento e das ondas. Posso perguntar? Depois de tanta coisa que a gente falou, vamos ler os comentários das pessoas. Minha amiga Margarete Santos, lá da Alemanha, trouxe para mim e deixou um comentário que eu amei. Ótima reflexão, Felipe. Que este vídeo tenha um alcance imenso e as pessoas possam compreender. Esse seria o meu desejo, não fosse os algoritmos, Margarete. Gostaria muito, mas além disso, parece que eu tenho uma dificuldade para lidar com essas coisas na internet, apesar de gostar muito de trabalhar com isso. Enfim, gratidão pelo apoio, gratidão pelo comentário. E fiquem à vontade também, quem chegou até aqui com muita paciência, para poder compartilhar, curtir, comentar, que isso ajuda também a perceber se a mensagem está sendo alcançada. E digo-se de passagem que eu tenho dificuldade de verificar se há comentários nos compartilhadores de podcast. E que isso é algo que a gente precisa... Tem que ver depois como é que eu consigo ter acesso a todos esses temas. Zebrilha está aqui animada para ir para a Parada Gay. E é importante realmente a participação. Ela achou o máximo participar da Marcha Trans e agora também vai participar da Parada Gay. Claro que ela mantém ainda a campanha Homem Zero. Afinal, ela ainda não se sente à vontade de encontrar pessoas com que ela pode relacionar-se bem. Mas, de qualquer forma, contei a campanha Homem Zero para trabalhar contra toda forma de preconceito. Quem também está aqui preocupadíssimo com a questão da parada é o Armando Amarildo, que ele é louco para participar, mas ele tem medo de sair do armário. E o pior é que todo mundo vê que ele é do babado. Mas infelizmente ele ainda tem essa dificuldade e desejo a ele que um dia ele se liberte desse armário, pois o vidro se quebra e ele pode se cortar. Quem também está querendo, eu deixei vários comentários para que a parada LGBTQIA+ em São Paulo vai ser bastante divertida. Foi a Paula, da família Tejando, o Oscar, da família Alho, o Tomás, da família Turbano Pinto, e o Cuca, da família Beludo. Todo mundo quer estar na parada se divertindo e fazendo aquilo que a Marcha de Jesus para Jesus não fez. Que é algo que quem me perguntou foi o Epitácio Fernandes, EF, quer que eu comente a Marcha para Jesus. Eu pretendo trazer algum comentário, que foi a carta do presidente Lula, lá no meu programa Espiritualidade de Mais Diversidade, no canal Paz e Bem. Mas antes eu queria também comentar sobre aquela fala delicada que o Papa trouxe, porque ele mexe com uma questão bastante delicada, que é a questão da homossexualidade dentro da Igreja Católica. Algo que é um tabu muito grande, a ponto de ter esse comentário que podemos dizer infeliz, mas que tem algumas características importantes para a gente debater no âmbito da diversidade sexual. Outra que deixou um comentário muito interessante foi a dona Norma Gramatical, que está também bastante preocupada com essas questões de linguagem neutra e essas maluquices que algumas pessoas inventam que não tem nada a ver com linguagem neutra, esse enfrentamento da extrema-direita, e que ela falou aqui que não tem muito porquê ficar lutando por algo com a qual não há como ser contra.
A forma como a extrema-direita tem feito está estimulando que as pessoas usem a linguagem neutra e que não tem como segurar essa tendência, que segundo Loromal é moda. Aliás, Loromal diz que também vai participar com um aliado, porque ele é hétero, tá, meu bem? Esse é o recado que ele deixou aqui. Aliás, é como ele sempre encerrava a coluna dele no turbilhão: sou hétero, tá, meu bem? Por aí ele continua com essa ideia para mostrar que ele é um estilista marxista indo de calça jeans e camiseta branca à la Heloísa Helena. E com isso eu me despeço com despedidas ursalinas, pedindo que vocês curtam, compartilhem e na próxima semana estaremos de volta com o Som Felipe. Um forte abraço, um beijo enorme, paz e bem e até lá. E o Pix? Nada ainda? R$20. Tô cagado de fome. Quero café! Quero café! Quero café! É!